Olá! Hoje nós vamos revisar os substantivos concretos e abstratos. Mas antes nós vamos relembrar o que são substantivos. Bom, você deve lembrar que substantivo é a classe de palavra que nomeia tudo que existe. Então, tudo que tem nome é chamado de substantivo. E os substantivos, eles se subdividem. E aí a gente tem os substantivos concretos e os abstratos. Qual a diferença entre concreto e abstrato? Bom, concreto é tudo aquilo que eu posso ver, que existe, que tem uma existência física. Ele não depende de um outro ser para existir. Então, por exemplo, carro, esse brinquedo, é um carro. Ele existe, eu posso ver, eu posso pegar. Então, ele não depende de outro ser para existir. Ele tem existência própria. Carro, é concreto. Tesoura, pincel, livro. Tudo isso que eu acabei de mostrar, eles são chamados de substantivos concretos, porque eles existem por si só. Eles não dependem de outro ser para existir. E os abstratos? Bom, os substantivos abstratos são exatamente o contrário dos concretos. Os abstratos, eles precisam de um outro ser para existir. Então, não tem como mostrar aqui os substantivos abstratos. Por quê? Porque eles dependem de um outro ser. Então, são substantivos abstratos, por exemplo, a beleza, a saudade, a felicidade, a alegria, a rapidez, o beijo. Tudo isso precisa de um outro ser para existir. Ele não tem existência própria. Portanto, é classificado como substantivo abstrato. Então, são substantivos abstratos: a saudade, a alegria, o beijo, a rapidez, a felicidade, a mentira, a beleza e tudo que precisa de um outro ser para existir. Mas olha só, existem palavras que elas podem ser classificadas tanto como substantivo concreto, como substantivo abstrato, quanto com substantivo abstrato. Vai depender de como ela está sendo colocada numa frase, por exemplo. Então, vejamos as seguintes frases. A frase 1 diz o seguinte: a venda de roupas está aumentando. Olha só, a palavra aí que está destacada é a palavra venda. Olha só, nessa frase, o que você acha? A palavra venda na frase, ela é substantivo concreto ou abstrato? Bom, antes de falar para vocês, vamos ver a frase 2. A frase 2 diz: na venda do seu Manuel tem frutas, legumes e verduras. Olha só, a mesma palavra, a palavra venda. Na venda do seu Manuel tem frutas, legumes e verduras. Então, como você classificou a palavra venda aí nas duas frases? Bom, lembrando, na frase 1, a venda de roupa está aumentando. Olha só, a venda nessa frase, ela precisou de outra coisa. A venda, para ser vendido, a gente precisa de alguma coisa para ser vendida. Nesse caso, foram as roupas. A venda de roupa está aumentando. Então, se a venda precisou de alguma coisa para ser vendida, portanto, essa palavra venda na frase 1, ela é classificada como substantivo abstrato. Já na frase 2, onde diz: na venda do seu Manuel tem frutas, legumes e verduras. Bom, a venda no segundo caso, ela se refere a um comércio, a um local, um lugar físico, um lugar que existe.
Portanto, é um substantivo concreto, certo? Então, só recapitulando, nós falamos de substantivos concretos e substantivos abstratos. Os substantivos concretos são aqueles que existem por si só. São seres que existem, que têm uma existência própria, que eu posso ver, eu posso pegar. Já os abstratos são aqueles que precisam de um outro ser para existir, como a beleza, a saudade, a vida, enfim. Mas a gente viu também que existem palavras que podem ser tanto abstrato quanto concreto. O que você vai observar como ela foi colocada dentro da frase, ou seja, dentro do contexto. Então, na palavra, no caso, a palavra venda, a gente utilizou ela de duas formas. Na primeira frase, ela é um substantivo. Na primeira frase, ela é um substantivo abstrato, porque ela precisou de algo, eu estava falando de uma venda, de vender algo, e para vender, a gente precisa de algo para ser vendido. Portanto, aí, a palavra venda sendo um substantivo abstrato. Já na segunda, que falava de uma venda, um local, um espaço físico, onde a pessoa vende os produtos, aí a gente tem um substantivo concreto. Bom, mas para ver se você realmente compreendeu o assunto, responda aí a atividade na plataforma, tá bom? Beijo, morrendo de saudade de vocês.